Vamos dar continuidade, né, à nossa apresentação. Nós estávamos conversando, né, falando já do primeiro princípio, que é o reconhecimento da liberdade como central, né, valor central. Nós falamos que na perspectiva liberal, essa liberdade sempre tem um caráter formal jurídico, né? E a gente falou também da perspectiva do indivíduo, né? Lembrando do Marx aqui, que Marx fala que a cada um segundo as suas necessidades e cada um segundo as suas possibilidades. Então, a pergunta, né, que a gente pode fazer é, diante das condições históricas, né, que se apresentam para nós enquanto assistentes sociais, como nós devemos agir, né? Com inércia, com resignação, a gente tem que renunciar à liberdade? Não, né? O assistente social comprometido com a construção e a difusão da liberdade não sucumbe, mas faz da liberdade campo de criação e do sonho da liberdade como realidade. Ou seja, o que a gente está falando? Que a gente tem que lutar, né, para construir uma nova sociabilidade, onde todos sejam livres e iguais. Então, aqui a professora Marilena Chauí fala, né, que a liberdade é a capacidade para dar um sentido novo ao que parecia fatalidade, transformando a situação de fato numa realidade nova, criada por nossa ação. Essa força transformadora que torna real o que era somente possível e que se achava apenas latente como possibilidade, é o que faz surgir um movimento antirracista, uma luta contra a discriminação sexual ou de classe, uma resistência à tirania e a vitória contra ela. Ou seja, a liberdade é essa capacidade que nós temos de a cada dia lutar, né, individual e coletivamente para a construção de uma nova sociabilidade. Então é a partir dessa perspectiva que o nosso Código de Ética coloca, né, o conceito de liberdade para nós. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Reinventar o cotidiano, ter iniciativa, né, numa perspectiva que seja baseada na crítica social e do dimensionamento das estratégias político-profissionais que exigem uma sintonia entre o saber técnico e a competência política, que muitas vezes, né, a gente sabe que o conhecimento técnico ganha mais relevância do que a competência política, né? Então, nós temos que fazer o contrário, nós temos que sintonizar o saber técnico com a competência política, que é a competência ética, eu diria, né? Por isso que é muito importante, mas como a gente consegue isso? A partir também da crítica radical, né? Então, isso é um outro elemento importante. O segundo elemento, o segundo princípio do nosso Código de Ética é a defesa intransigente dos direitos humanos e o recuso do arbítrio e do autoritarismo. Na verdade, a violação dos direitos humanos, né, ela contraria totalmente os nossos valores éticos, né, de humanização e sociabilidade igualitária. Então, nós temos que nos posicionar contra todo tipo de abuso de autoridade, contra torturas, violência, seja doméstica, seja contra a criança, seja contra a mulher, contra o idoso, contra a população em situação de rua. Nós temos que nos posicionar contra grupos de extermínio, milícias, ou seja, tudo aquilo que luta em favor dos direitos humanos. Nós temos que nos posicionar contra toda sorte de violação dos direitos humanos. E aí vocês poderiam falar, mas professora, mas essa discussão dos direitos humanos não tem uma perspectiva burguesa? Então, os direitos humanos, eles nasceram com a burguesia, né? A burguesia, ela defendia direitos humanos. Até 1848, a burguesia, ela era revolucionária, lembra-se? Mas que, a partir de então, de 1848, ela deixa de ser revolucionária e passa a ser conservadora. Ela abandona, né, os seus ideais revolucionários e abandona, inclusive, a defesa dos direitos humanos. E a bandeira dos direitos humanos, ela passa a ser bandeira dos trabalhadores, dos movimentos das mulheres, dos movimentos dos negros, né, dos movimentos anticapitalistas, antiimperialistas. Então, os direitos humanos passam a ser,
bandeiras progressistas. É óbvio que a efetivação dos direitos humanos numa sociedade burguesa são quase que assim, né, um contrassenso. Mas apesar de todas as dificuldades que a gente tem de efetivar os direitos humanos na sociedade burguesa, nós temos que defendê-los intransigentemente, porque nós defendemos valores de humanização e de sociabilidade humanitária, certo? Então é muito importante essa perspectiva. Nós não podemos compactuar com desemprego, com fome, com carência de educação, com descrédito e morosidade do judiciário, com impunidades, com falta de horizontes, né, que concorre para o embotamento das consciências, o embrutecimento dos indivíduos, né? Nós não podemos corroborar com a naturalização e a banalização do sofrimento do outro, a degradação das condições de vida, a violência, né? Nós não podemos compactuar com hostilidades étnicas, regionais, particularismos, xenofobias, individualismos, né? Então, a nossa postura ética se pauta na defesa intransigente dos direitos humanos e, portanto, as nossas ações têm que ser coerentes a isso, né? Nós não podemos admitir tais perspectivas, né? Eu estava vendo agora quando falaram para o presidente da República sobre 5.000 e poucas mortes por conta do Covid-19. E ele respondeu, e daí? Então, nós não podemos compactuar em absoluto com isso, né, gente? Como que um presidente da República, por exemplo, não tem sensibilidade nem para cuidar dos seus próprios cidadãos, né? Nem sensibilidade para a dor do outro, para o sofrimento do outro, para políticas públicas de combate ao vírus, etc. Então, é disso que nós estamos falando. E muitas vezes o senso comum, né, orientado pela ideologia dominante, que é cínica, inclusive, nos leva à indiferença, né? Principalmente em relação a violações de direitos humanos, né? Então, o senso comum, a ideologia dominante, o conservadorismo, né, muitas vezes levam à negação da violação do direito humano, né, ao direito humano mesmo, né? Então, na verdade, a gente tem que tentar romper a cada dia, porque nós também somos alienados, nós também passamos por esses processos, romper com pensamentos reprodutores da crueldade e da desumanização, né? Porque a alienação, muitas vezes, nos cega, né, de enxergar esses tipos de violações, né? A alienação nos leva à desumanização. Então, nós precisamos romper com as práticas que submetem os indivíduos a sofrimentos e humilhações. Mas nós temos que passar por um processo crítico para poder realmente sair da alienação que realmente nos tolhe, né, que nos desumaniza, digamos assim. O terceiro princípio é ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, políticos e sociais de todas as classes trabalhadoras. Então, nós atuamos, né, nessa perspectiva de viabilização de direitos, né? Então, a cidadania é uma questão central para nós, né? A realização da cidadania se identifica com o projeto societário com o qual a profissão está comprometida. Mas cabe perguntar com qual cidadania nós estamos comprometidos, né? Com qual conceito de cidadania nós estamos comprometidos, né? Então, na verdade, a cidadania com a qual nós estamos comprometidos, né, importa que nós a apreendamos na sua real significância, né? A gente tem que ultrapassar, inclusive, a perspectiva de cidadania da cidadania burguesa, né, que se contenta com o mínimo, uma perspectiva minimalista, né? Uma cesta básica já é o suficiente, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar que para a satisfação das necessidades básicas dos indivíduos, principalmente no que tange aos trabalhadores, nós temos que lutar cada vez mais para que mais necessidades sejam atendidas,
né? Como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, amor, né? Porque o ser humano, ele tem outras necessidades. Então, o assistente social deve lutar para que o nível de possibilidades de atendimento das necessidades dos usuários seja amplo, buscando a contemplação integral dos direitos sociais. Então, trabalho, saúde, educação, moradia, lazer, esporte, então, cultura, né? Então, o assistente social tem que lutar para a ampliação dessa cidadania. E a cidadania, né, ela se constitui na universalização dos direitos sociais, políticos e civis. Então, é isso que nós temos que defender enquanto profissionais que têm um projeto, né, profissional vinculado à cidadania. Vamos de novo parar por aqui para dar continuidade no próximo bloco.